Salve Maria! A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Este é o tema do nosso vídeo. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Leiamos isto no capítulo 3 da carta de São Tiago. Comecemos pelo versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom comportamento as suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis nem mentais quanto à verdade, porque esta sabedoria não vem do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão desordens e toda a sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Termina aqui o capítulo 3 da carta de São Tiago, falando sobre a verdadeira e a falsa sabedoria. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Ora, quando eu falo de sabedoria e quando eu falo de sábio, eu penso logo em Santo Tomás de Aquino. Esta luz de sabedoria que brilhou no século XIII, o século de ouro da Idade Média, o século dos grandes sábios, mas ele reluz entre os sábios. Santo Tomás de Aquino tinha uma grande cultura, uma cultura, digamos assim, extensa, porque numerosos foram os livros que ele escreveu, entre eles a Suma Teológica, que ele deixou incompleto. Mas além de escrever muitas obras, ele escreveu com profundidade. Ele atingiu certos cumes de sabedoria que são talvez inigualáveis em outros autores. Ele adquiriu de fato a sabedoria que vem do alto. Mas ele foi sábio por quê? Porque ele estudou? Sem dúvida ele estudou muito, estudava constantemente e jamais deixava de desprezar o estudo como arma para poder conhecer a Deus e amá-lo. Porém, mais do que isso, ele rezava, ele passava horas diante do sacrário, ele era um grande devoto da Eucaristia e ele cultivava a castidade, ele era puro. Este gênio do século XIII, que foi proposto pelo Concílio Vaticano II como modelo dos estudos de teologia, era também um lírio de pureza.
E para nós entendermos como Santo Tomás era puro, vamos narrar um episódio tal como o autor Chesterton, um escritor inglês, né, do século XX, tal como Chesterton, na biografia de São Tomás de Aquino, o relata. Ele vai narrando a vida de Santo Tomás e, num determinado capítulo, que tem por título O Abade Fugitivo, ele mostra como Santo Tomás manifestou ao seu pai Landolfo o desejo de ser dominicano, frade dominicano, e isso era contrário aos planos da família. A família ficaria muito satisfeita se o visse como monge beneditino da abadia de Monte Cassino, que ficava bem próxima de onde ele havia nascido e crescido. Mas ele, em vez de querer ser um abade, o que lhe traria uma carreira talvez brilhante, preferiu ser um frade mendicante, porque a Ordem dos Pregadores, fundada por São Francisco de Domingos, tinha por norma sustentar-se com as esmolas, assim como a Ordem de São Francisco. Os dois grandes fundadores, São Francisco e São Domingos, foram os pais das ordens mendicantes da Idade Média. Imagine Santo Tomás querendo ser mendicante. Imagine um nobre querendo ser mendigo. Parece que isso iria insultar a nobreza da família, a origem dele. Mas Santo Tomás manifestou sua decisão de ser um frade franciscano, um frade dominicano, um frade da Ordem de São Domingos de Gusmão, e isso lhe custou a perseguição dos seus irmãos. Seus irmãos quiseram lançá-lo numa masmorra ou numa sala fechada de um castelo, como se ele fosse um louco. E Santo Tomás não se importou muito com essa ideia de ser lançado numa prisão. Vamos ver como é que o Chesterton narra isso, eu vou ler para vocês. Aceitou a prisão com a calma costumada e naturalmente não se importou muito que o deixassem filosofar no interior de uma masmorra ou de uma cela. No modo como a história é contada, há, em verdade, algo a sugerir-nos que se deixou transportar à prisão como uma estátua de pedra inerte. Só uma das histórias que nos contam do seu cativeiro nos mostra efetivamente encolerizado, e mais encolerizado do que nunca estivera ou havia de estar depois. O que é que fez Santo Tomás de Aquino, que era tão contemplativo, tão mudo, se tornar encolerizado, irritado? Este episódio impressionou a imaginação dos contemporâneos por motivos mais importantes, mas tem interesse também psicológico e moral. Por uma vez na vida, a primeira e a última, Tomás de Aquino saiu realmente fora de si. A dominar uma tempestade fora da torre da inteligência e da contemplação, em que comumente vivia. Aconteceu isso quando os irmãos lhe introduziram na cela uma cortesã tentadora e pintada, com o intuito de lhe darem a surpresa de uma tentação súbita ou de, pelo menos, o envolverem num escândalo. Esta mulher havia sido introduzida lá para fazê-lo pecar contra a castidade. Ora, qual foi a reação de Santo Tomás de Aquino, que era tão contemplativo? A sua cólera justificava até por padrões morais menos rigorosos que o dele, porque a baixeza era pior ainda do que a grosseria do expediente. Até por motivos de menor importância, não ignorava que os irmãos sabiam, e bem o sabiam, que ele não ignorava ser uma injúria à sua honra
o suporem sequer que, ante tão vil provocação, pudesse romper com os seus propósitos. E ele tinha a apoiá-lo um sentimento muito mais terrível, toda a enorme ambição de humildade que era para ele a voz de Deus vinda do céu. Neste único lampejo, vemos como esta figura tão pesada em atitude ativa ou até agitada, porque realmente ficou muito agitado. Saltou da cadeira, arrancou um tição ao lume e, com ele na mão, brandiu como a uma espada de fogo. A mulher, como era natural, gritou e fugiu, ou seja, fez exatamente o que ele pretendia. Mas é curioso imaginar o que ela deve ter pensado daquele louco de estatura monstruosa, agitando chamas e ameaçando aparentemente atear fogo à casa. Tudo o que ele fez, porém, foi correr atrás dela até a porta, batê-la e trancá-la. Depois, com uma espécie de impulso de ritual violento, cravou o tição incandescente na porta, traçando nela a negro um grande sinal da cruz. Em seguida, tornou a atirar o tição ao lume e sentou-se naquela cadeira de estudante sedentário. Essa cátedra de filosofia, esse secreto trono de contemplação de que nunca mais voltaria a erguer-se. Portanto, se queremos ver Santo Tomás agitado alguma vez, violento, colérico, foi quando quiseram mexer com a sua pureza. Pureza, não. Com a pureza, ele se levanta, ele improvisa uma arma que é um tição, um carvão em brasa que ele apanhou da lareira, ele vai correndo para assustar aquela mulher, e assusta e ela vai saindo correndo e gritando. Que bonito! Quanta pureza nesse jovem! É uma pureza angélica, não é à toa que o Santo Tomás de Aquino é chamado de doutor angélico, seja pela sua castidade, a sua pureza, mas também pela sua doutrina sobre os anjos, as criaturas espirituais, que são de uma única espécie. Elas não são de matéria e forma, mas são formas puras. Isso é a doutrina tomista sobre os anjos. Doutor angélico. Há uma afinidade muito grande entre a sabedoria e a pureza. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. E eu gostaria de ler um pedacinho do livrinho Descobrindo a Castidade, segunda edição, esse aqui, que fala exatamente sobre isso, sobre a pureza, a visão de Deus e a sabedoria. Ver a Deus é o desejo de todo homem. Eu estou lendo, para quem quiser acompanhar, a página 74 e seguintes. Ver a Deus é o desejo de todo homem. No entanto, disse Deus a Moisés, não poderá ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. De fato, é tão grande a distância que há entre a santidade de Deus e a indignidade do homem, que o homem deveria morrer se visse a Deus. Gedeão pensou que morreria depois de presenciar um fogo que devorou a carne e os pães que ele pusera sobre uma pedra para oferecer em sacrifício. Ah, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor, face a face. O Senhor lhe disse, a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Manoé e sua mulher, pais de Sansão, também temeram quando o anjo do Senhor lhes apareceu, anunciando o nascimento de um filho que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Certamente morreremos, disse Manoé à sua mulher, porque vimos a Deus. Se o Senhor tivesse pretendido matar-nos, respondeu a mulher, não teria aceitado o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado ao mesmo tempo o que nos disse.
Quando o profeta Isaías viu o Senhor sentado num trono dentro do templo, entrou em pânico e disse: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins que estava junto do trono voou para junto de Isaías, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-lhe os lábios e disse: Vê, isto tocou os lábios. Vê, isto te tocou os lábios. Tua impiedade está removida. Teu pecado está perdoado. Quem poderá então ver a Deus? Os puros. Disse Jesus no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa promessa é assustadoramente maravilhosa. Quem guardar a pureza verá a Deus. Diz o Catecismo, número 2519, aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Veremos a Ele porque, pelo batismo, tornamo-nos filhos dele. Diz-nos São João: Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que, por ocasião desta manifestação, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. No entanto, não basta sermos filhos de Deus para vermos a Deus. É preciso que tenhamos um coração puro. Por isso prossegue São João: todo o que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você quer se tornar puro? Tem essa esperança enorme de ver a Deus face a face, e esse seu desejo vai deixar você com amor enorme pela pureza e vai fazer com que você despreze como lixo as seduções deste mundo. Mas o que significa ver a Deus? Deus não tem corpo, é puro espírito, portanto é invisível aos nossos olhos corporais. Nossos olhos poderiam ver os sinais de sua majestade, o fogo, a nuvem, o relâmpago, tais como apareceram na Bíblia. Depois que o Filho de Deus se fez homem, nossos olhos poderiam ver também o corpo humano de Jesus. Mas Deus, enquanto Deus, não pode ser percebido pelo sentido da visão. Ver a Deus, portanto, tem um outro significado: entender a Deus, ou seja, vê-lo com a inteligência. Essa visão enche o homem de felicidade. Por isso é chamada visão beatífica, do latim beatus, feliz, beatífica, que faz feliz. Para que possa ser visto pela inteligência humana, Deus fortalece a inteligência com a luz da glória, lumen gloriae. Assim, no céu, a alma torna-se apta a ver a Deus como Ele próprio se vê. Que maravilha! Aos puros de coração, Deus dirá: entra na alegria do teu Senhor. Note-se, no céu não é a alegria que entrará no coração dos puros. Os puros é que entrarão na alegria, mergulhados na alegria do seu Senhor. Até agora falei sobre o que os puros de coração receberão no céu, ou seja, verão a Deus. E desde já, o que acontece com eles? Desde já os puros, embora não vejam, ou seja, não entendam a Deus face a face, entendem muito bem as coisas de Deus. As pessoas puras, por exemplo, as crianças, têm uma especial familiaridade com Deus. Ao falarmos de Deus para elas, vemos que elas nos entendem quase imediatamente. E eu deixo aqui os usuários do Instagram, porque está dando 20 minutos. Tchau. Vou prosseguir com os usuários do YouTube.
Desde já, os puros de coração veem coisas que são invisíveis, ou seja, incompreensíveis, aos que se tornaram impuros. Novamente, o Catecismo, número 2519. A pureza de coração, desde já, nos concede ver segundo Deus. Receber o outro como um próximo. Permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Se no futuro a pureza de coração nos dará a felicidade da visão de Deus, a visão beatífica, desde já a pureza de coração nos dá não a felicidade, que é só no céu, mas a alegria. E a alegria da pureza não tem nada a ver com o prazer que é trazido pela impureza. O prazer é corpóreo, a alegria é espiritual. Aquele que procura o prazer encontra o prazer. Mas depois vem o vazio, o remorso de consciência e a tristeza. Aquele que por amor se abstém do prazer encontra a alegria. Se os que procuram o prazer na impureza conhecessem a alegria da pureza, desejariam ser puros, nem que fosse por egoísmo. A alegria da pureza está acima do prazer da impureza, como o céu está acima da terra. Experimente-me e diga se não é assim. Eu li com vocês até a página 78 desse livrinho Descobrindo a Castidade. Quem quiser, que leia mais. Vocês podem baixá-lo em PDF, está na página providaanapolis.org.br, no item Produtos, ou vocês podem comprá-lo. Ele também está à venda pelo PagSeguro, e se for em quantidades muito grandes, vocês entrem em contato com o nosso escritório para fazer a compra sem a intermediação do PagSeguro. Vocês mandem uma mensagem para escritório@providaanapolis.org.br. Pascal, Blaise Pascal, foi um matemático, físico e filósofo francês do século XVII. Pascal dizia de maneira provocadora: mostre-me um casto que negue a existência de Deus e eu acreditarei nele. O que ele quer dizer com isso? Assim como ver a Deus é um privilégio dos puros, negar a existência de Deus é um privilégio dos impuros. Ele está dizendo: todo ateu é impuro. E é pela impureza do seu coração que ele consegue não entender as coisas de Deus e até negar a existência de Deus. Que coisa, hein? É de fato uma provocação para os ateus. Mostre-me um casto que negue a existência de Deus e eu acreditarei nele. Santo Tomás de Aquino atingiu tão altos graus de sabedoria e de amor, porque ele estudava para conhecer e conhecia para amar, porque ele soube guardar a pureza. A pureza significa castidade, mas vai além da castidade. A pureza é deixar de lado tudo aquilo que pode manchar o nosso coração. Por isso, o texto que nós lemos aqui de São Tiago, sobre a sabedoria, fala sobre a paz, sobre a conciliação. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica. Pacífica. Se você é sábio, você consegue e quer que os outros vivam em paz com você. Pacífica, indulgente, quer dizer que perdoa, que tem misericórdia, que não leva em conta as faltas. Conciliadora, que faz a harmonia entre as partes, que não se compraz na divisão nem na guerra. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Assim é a sabedoria. Isenta de parcialidade e de hipocrisia. Assim é a verdadeira sabedoria.
Portanto, você quer ser sábio? Estude, pegue os livros e comece a ler. Não tantos livros em grande quantidade, mas, sobretudo, os melhores, que podem ser poucos. Non multa, sed multum, não muitas coisas, mas muito. Ou seja, aquilo que é denso, você deve capturar. E não necessariamente uma quantidade enorme de informações que não atingem o centro, não vão pegar o âmago da questão. O sábio sabe que o que interessa para nós aqui na Terra é uma coisa só: fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem que conhecê-la. Aí você estuda. E para você amar a Deus e querer de fato fazer a vontade dele, você conhece a Deus para que esse conhecimento estimule o seu amor. E tudo mais que não seja conhecer a Deus, você sempre remete a Deus. Você estuda as criaturas por amor ao Criador, para fazê-las amar o Criador, para convergi-la para o seu Criador. É assim que você faz o seu estudo. Você não estuda por vaidade, não estuda para mostrar que você é melhor do que os outros, não estuda para dar ares de superioridade, para parecer superior. Não. Esta não é a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Santo Tomás nos deixou uma obra tão maravilhosa, não é? Morreu com 49 anos e deixou tantas coisas escritas e com tanta profundidade e tanta sabedoria que nós perguntamos como é que ele conseguiu. Foi pela graça de Deus. Mas ele não resistiu à graça. Ele foi um instrumento dócil na graça de Deus, da graça de Deus, para estudar, para contemplar, para ensinar e para transformar em amor aquele seu conhecimento e aquela sua sabedoria. Santo Tomás amava muito Jesus na Eucaristia. E certa vez Jesus disse para ele: "Tu escreveste bem de mim. Que queres em troca?" E Santo Tomás não pediu outra coisa a não ser: "Tu mesmo, Senhor." E o Senhor lhe deu o que ele pediu. Ele lhe deu a contemplação face a face, mas para isso ele precisaria morrer. E Santo Tomás, daquele momento em diante, não conseguiu mais escrever. Ele estava na terceira parte da Suma Teológica, já tinha escrito a primeira e a segunda partes, e naquela terceira parte ele teve que abandonar, porque ele teve uma visão segundo a qual tudo aquilo que ele escreveu parecia palha. A visão que ele teve não significava que aquilo que ele escreveu estivesse longe da verdade, mas estivesse longe da plenitude. Então ele teve a tentação de queimar a Suma Teológica. Queimar a Suma Teológica! Que tentação! Que, graças a Deus, ele venceu. Ele não queimou, mas ele entendeu como é que tudo aquilo que ele havia feito, até a sua obra monumental com a qual ele desejava terminar, coroar, né, o seu estudo, não era mais do que palha em comparação com a visão de Deus face a face a qual ele aspirava. Então, se você quiser ser sábio, torne-se louco para ser sábio. Entenda que a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E saiba que uma pessoa que conhece a Deus pela sua pureza de coração, como são as criancinhas, ela é muito mais sábia do que alguns destes sábios deste mundo que não cultivaram a pureza. Isso eu digo para que vocês entendam que há uma afinidade entre a pureza e a sabedoria, entre
São Tomás de Aquino, o pai dos escolásticos, o patrono dos estudantes e dos professores de teologia, e a pureza de coração, de um modo particular, a castidade, que sempre ele conservou. E lembremos, na castidade, em relação à castidade, quando devemos conservá-la, temos que agir com violência, como ele agiu. Não adianta você tentar agir de maneira calma, serena. Falou com a pureza, você tem que sair com aquele tição em brasa, agitando nos ares para expulsar aquela que quer corromper a sua pureza. A atitude que São Tomás teve é aquela que nós devemos ter para conservar esse tesouro, que é maravilhoso, mas é quebradiço. Ele quebra, ele é frágil. E nós temos que ter um amor imenso pela pureza e um medo enorme de perdê-la. Muito bem, gente. Já falamos sobre a castidade, já falamos sobre São Tomás de Aquino, e as duas coisas são bem parecidas uma com a outra, né? Aqui está a biografia de São Tomás, aqui está o livrinho Descobrindo a Castidade, segunda edição. Vamos agora, então, só para não perdermos o hábito, vamos falar agora sobre o PDL 3/2025, o projeto de decreto legislativo que está em tramitação no Senado e que nós devemos pedir aos senadores que aprovem para sustar a resolução do CONANDA, que liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses e sem o consentimento dos pais. Vou repetir. A resolução do CONANDA liberou o aborto para menores de 14 anos durante os 9 meses de gestação e sem necessitar do consentimento dos pais. Esta resolução está em vigor, embora seja ilegal e inconstitucional, e o PDL 3/2025 pretende sustar essa resolução. Este PDL já foi aprovado no plenário da Câmara, falta agora ser posto em pauta, votado e aprovado no plenário do Senado. E para obtermos isso, temos que falar com os senadores. E você pode falar com os senadores usando o Alô Senado 0800 061 2211, 0800 061 2211 é o canal Alô Senado. Ou você pode também simplesmente digitar www.brasilsemaborto.com www.brasilsemaborto.com. Lá você vai ser direcionado para uma petição do Citizen Go. Petição essa que você deve clicar, assinar, colocar seu nome. É uma petição pedindo aos senadores, e em particular o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ponham em pauta, votem e aprovem com urgência o PDL 3/2025, que susta a resolução do CONANDA em favor do aborto de menores de 14 anos durante os 9 meses e sem o consentimento dos pais. Temos que votar isso agora, porque o nosso ano 2026 é eleitoral. E depois de um certo tempo, aí já ninguém mais pensa em outra coisa a não ser em eleições. Temos que votar e aprovar agora, nestes primeiros meses, tá? O telefone do Alô Senado, 0800 061 2211, pode ser usado também para você pedir aos senadores que votem contra o nome de Jorge Messias para ministro do STF, porque ele foi indicado por Lula para ocupar esse lugar. Mas Jorge Messias, quando advogado-geral da União, manifestou-se a favor do aborto tardio, do aborto feito quando a criança está acima de 22 semanas, em que se introduz no coração da criança uma injeção de cloreto de potássio para que ela morra,
e o seu corpo morto seja extraído do útero da mãe. É um aborto de especial crueldade. Todo aborto é cruel, mas esse aqui tem uma especial crueldade e ele foi defendido por Jorge Messias. Não convém que o nome dele seja aprovado pelos senadores como ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente pode ligar para o Alô Senado, como eu já liguei. É muito fácil decorar o número, é 0800, é o prefixo de telefone grátis, né? 0800 061 é o DDD de Brasília. 22, dois patinhos na lagoa. E 11 é a metade de 22. Então você liga para lá e deixa o seu recado. Solicito a vossas excelências que votem contra a indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal. Você pode acrescentar o motivo. Ele se manifestou favorável à prática do aborto tardio, ou seja, acima de 22 semanas. E você pode escrever os motivos pelos quais você rejeita a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E coisa boa! Agora vamos rezar, como de costume, a oração a São José, que é o nosso patrono, pedindo pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica, requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Agora, eu vou falar com vocês também, como de costume. Nós fomos condenados a pagar uma quantia enorme. Com o acordo, ela foi reduzida para R$ 140 mil, dividida
divididos em 24 prestações de R$ 5.000 por mês. Essa quantia tem que ser entregue mensalmente, está sendo já entregue mensalmente para a mãe de Giovana. Giovana é uma menina que não foi abortada em 2005, graças a um habeas corpus que eu impetrei em favor dela. Habeas corpus que levou o desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás a dar uma liminar proibindo o aborto e assim obrigando a mãe a esperar até o momento do parto para dar à luz a criança. Os pais de Giovana, insuflados por pessoas favoráveis ao aborto, ajuizaram uma ação de reparação de danos contra mim, sob a alegação de que eles sofreram danos morais por não terem podido abortar a sua filha. E essa alegação foi acolhida. Foi acolhida pelo STJ, e como perceberam que eu não tinha nada para ser penhorado, resolveram colocar o Provida no polo passivo da execução. E conseguiram. Então, o Provida passou a responder por essa dívida, que seria minha, não do Provida. Agora é o Provida que tem que pagar, durante 24 meses, R$ 5.000 por mês para a mãe de Giovana. E nós estamos conseguindo isso, graças à generosidade dos nossos benfeitores. Mas, reafirmamos, nós temos que ter 5.000 por mês para fazer essa doação, essa quitação da dívida judicial, fora as despesas normais, ordinárias, que nós temos a cada mês. Por isso, nós agradecemos aos nossos benfeitores, aos nossos doadores, e avisamos que vamos precisar continuando dessa doação durante um tempo razoavelmente grande, tá? Com a graça de Deus, nós estamos conseguindo e iremos conseguir. Vamos agora rezar essa oraçãozinha que eu sempre rezo com vocês, a oração pela beatificação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Aqui está a figura da Madre. No cantinho desta estampa vocês têm um pedaço de pano, é uma relíquia de 2º grau, que tocou nos ossos da serva de Deus. E esta serva de Deus, que foi por várias vezes priora do convento Santa Teresa, convento das Carmelitas Descalças, esta serva de Deus está com o seu processo de beatificação precisando de um milagre para que ela seja declarada beata, bem-aventurada. Se eu ficar bom da minha coluna, eu acabei de fazer uma ressonância magnética e o estado está bastante crítico nas vértebras lombares e, sobretudo, na última das vértebras lombares, a L5 com S1, que está, de fato, comprimindo um nervo e está irradiando para a perna direita. O estado está particularmente grave. Então, eu ficar bom desta doença da coluna, né, seria somente um milagre. Se eu ficar bom de maneira milagrosa, que seja inexplicável pela ciência médica, então eu vou comunicar esta graça ao convento Santa Teresa e isso vai servir para ajudar, para instruir o seu processo de beatificação da Madre Maria José de Jesus. Então eu peço pela intercessão dela a cura da minha coluna, dos meus joelhos, que também estão em estado crítico. Não fiz nenhuma cirurgia no joelho, mas eles estão bastante debilitados, e das minhas articulações de um modo geral. Eu acho que é muito fácil conseguirmos um milagre, por um motivo muito simples. Milagres muito maiores nós já temos todos os dias. Todos os dias nas minhas mãos o corpo de Cristo se faz presente.
O sangue que ele derramou na cruz se faz presente sobre o cálice que eu elevo sobre o altar. Isso é um milagre. Um milagre maior que a criação do mundo inteiro. Todos os dias eu absolvo pecadores, e absolver um pecador é um milagre que ultrapassa a criação do mundo. Que Deus faça mais um milagre, menor do que esses que eu já falei, de trazer a saúde para alguém que está com a saúde bem debilitada, para fazer com que assim eu me fortaleça e possa me imolar pelas almas, que esta cura sirva para a glória de Deus, para o bem das almas, para aumentar a minha humildade, a minha gratidão, e sirva também para elevar Madre Maria José Jesus à honra dos altares. Se isso acontecer, louvado seja Deus. E vocês estão convidados a rezar comigo e depois, se a graça for alcançada, a festejar comigo e agradecer comigo. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidades de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se vocês quiserem fazer doações ao Provida, como eu pedi, vocês podem ir até ao site providaanápolis.org.br, lá no menu Doações. Lá existem as contas bancárias, tanto do Banco do Brasil, como da Caixa Econômica Federal, com a sua agência, com a conta e o Pix, se vocês quiserem fazer a transferência. Vocês podem também utilizar o QR Code que vai aparecer no finalzinho deste vídeo, tá bom? Muito bem, gente, vamos agora encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Santo Tomás de Aquino, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.